Em junho de 2002, o navio científico Magdalena Oldendorff ficou preso no gelo da Antártica. 107 pessoas dentro daquela embarcação corriam risco de morte por conta do frio extremo, do isolamento e da falta de mantimentos. A Marinha Argentina então responde a esse pedido de socorro enviando um navio quebra-gelo que percorreu 8.000 quilômetros até chegar ali simplesmente para quebrar o gelo para poder retirar aquela tripulação. A operação foi um sucesso, mas na chegada daquele cientista no seu país, né, de origem, ninguém entrevistou o quebra-gelo, entrevistaram aquela tripulação. Né? E assim, nós vemos, por exemplo, no caso de São João Batista, ele foi o precursor, né, de Jesus. Ele veio quebrar o gelo dos corações duros para mostrar que Jesus é o verdadeiro Salvador que vai resgatar essa tripulação. E é exatamente a isso que nós também somos chamados hoje a ser João Batista. Nós somos chamados a ser esse quebra-gelo na nossa família, dentro da igreja, no nosso local de trabalho. Nós temos a obrigação de ser esse João Batista para anunciar humildemente a vinda do Senhor. E aqui então nós vemos, né, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 19 seguinte, onde os emissários dos judeus, dos fariseus, né, dos levitas, foram até João Batista para perguntar quem ele era. És Elias? Ele falou não. Primeiro pergunta, és o Cristo? Ele disse não. És Elias? Não. És um profeta? Não. E olha que Jesus tinha falado que ele era o maior de todos os homens nascidos de mulher, o maior de todos os profetas. Mesmo assim ele dizia que não. Na sua humildade ele dizia que não. E aqui nós vemos que João Batista então dá o seu segundo testemunho de Jesus. Primeiro, à beira do rio Jordão, ele falou, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nunca tinha visto Jesus pessoalmente, mas pela ação do Espírito Santo ele reconheceu e falou, eis aí aquele que tira, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora ele dá testemunho de novo. Fala, não, não sou eu não. Eu só estou apontando, eu só sou esse quebra-gelo. E esses emissários, eles foram enviados por quem tinha a autoridade de perguntar, na verdade. Tinham meio que também a obrigação de perguntar. Por quê? Porque eles sabiam pelas profecias que a vinda do Cristo estava iminente. E há pouco tempo tinha acontecido ali uma confusão, porque no tempo do recenseamento, onde dá aquela aglomeração de pessoas ali para se recensear, um tal de Teudas, então, arrogava para si o título de Cristo, e é uma confusão. Teve também um tal de Judas também, né? Que falou que era o Cristo, e deu uma confusão muito grande ali. Então eles tinham que buscar saber quem era, né, para tomar as providências para não virar bagunça. Né? O porquê que aqui eles pedem, então, se és Elias? Porque havia uma profecia de que Elias viria antes do Cristo. Né? E na passagem onde o anjo fala para Zacarias, anuncia que a sua esposa teria um filho, né, que ela conceberia, lá o anjo vai falar uma frase que a gente não presta muita atenção. Veja, vai dizer assim, o anjo vai dizer para Zacarias, irá diante de Deus com o espírito de Elias. Aqui se explica essa passagem do porquê que se fala que Elias viria antes de Cristo. E aqui o próprio João Batista ele vai negar que é o Elias, porque ele nega que é o Elias que é, digamos assim, corpóreo. Ele nega que é o Jesus numa espécie de encarnação, perdão, que é o Elias numa espécie de encarnação. Mas o espírito dele era o mesmo espírito de Elias, de desbravar, corajoso, né? De anunciar, de denunciar, não temendo o risco da própria vida. Esse era o espírito de Elias. Né? Então João nega que é o Elias. Mais adiante nós vamos ver que João vai dizer que ele é a quem clama no deserto. Né? Também a voz que clama no deserto. Também está cumprindo a profecia de Elias de 700 anos antes dele. Né? Primeiro, os fariseus tentam pegar ele nas lisonjas, né? Aí depois já fala, que autoridades tens para batizar?
Veja que os fariseus, eles tentam de um jeito e tentam de outro, mas pela humildade de João não consegue. E João vai dizer então, já está no meio de vós aquele que batiza no Espírito. Eu não sou digno. E ele vai dizer, não sou digno nem de desamarrar a correia das suas sandálias. Essa dinâmica de desamarrar as correias das sandálias, ela se encaixa, por exemplo, na passagem de quando nós vamos ver os fariseus, os saduceus tentando pegar Jesus numa questão que diz assim, um homem é casado com uma mulher, não tem filhos, morre, seu irmão assume, depois esse irmão morre, depois o outro assume. Então, era dado aos parentes de primeiro grau, então, a viúva. Aquele que não quisesse essa viúva, casar com essa viúva, então, o próximo da fila, né, ele teria o direito, então ele assumiria. Então, o gesto simbólico de desamarrar as sandálias é que aquele que assume essa mulher vai desamarrar a sandália daquele que declinou do seu direito. É um gesto simbólico. Então, por isso que João não se arroga para si, né, como o dono da igreja ou o salvador. Não. Ele, na humildade, ele diz que ele é só aquele que o quebra-gelo. Eu e você somos convidados a ser o quebra-gelo na nossa família. Ter a coragem de dizer, está no meio de vós aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.